Agora, quero aproveitar esse espaço aqui, esse debate, para tentar responder uma pergunta que todos estão fazendo nas redes sociais aí. A dúvida que todo mundo quer saber, a pergunta de $1 milhão. Vamos descobrir hoje aqui, finalmente, ou não? O que é boiceta? Explica pra gente. Boiceta é uma identidade de gênero transmasculina. Identidades transmasculinas, Lucas, você provavelmente não deve saber nada sobre isso, mas dentro das transgeneridades existem transfeminilidades e transmasculinidades. Dentro das transfeminilidades está, sim, a mulher trans, a travesti, entre outras identidades voltadas a isso. Na transmasculinidade está o homem trans, está o boiceta, que é o meu caso, que eu me identifico, e existem outros termos, outras terminologias. Se eu fosse fazer um comparativo básico para você que não tem nenhum letramento de gênero, eu falaria que o termo boiceta está como o termo sapatão para a lésbica, né? Então, boiceta para o homem trans está como sapatão para a lésbica. Mas isso é bem básico, isso não aprofunda muito, né? Eu trouxe aqui um texto de Roberto Chasco Inácio, que foi um dos precursores aí do termo boiceta. E ele, né, eu fiz parte do movimento onde Roberto estava inserido, eu vivenciei isso do lado dele, né? E ele coloca assim no texto dele: eu comecei o uso do termo com a ideia de não aversão à genital e o medo de que nossa genital nos tornasse menos homens. Ser boiceta também me significava tentar ser o menos macho possível, coisa que você acha que você é e não é. Boiceta é sobre minha feminilidade, coisa que você tem medo de ter. Nunca foi só sobre genital, nem sobre binaridade ou não binaridade. Boiceta reflete toda a minha vida, minha vivência, coisa que você não tem como um homem cis pra querer falar sobre homens trans, transmasculinidade ou até mesmo boicetas. Mas, Lucas, você tem muitos vídeos sobre boiceta. Você pega a minha imagem, a imagem de outros transmasculinos pra usar, pra fazer chacota, pra brincar na internet, falar que é meme, mas no fundo é pura transfobia. E agora, Lucas, me responde, você, né, que fala tanto de boiceta, né, quer saber tanto que é boiceta, o que é ser um homem? 2 minutos, Lucas. Um homem é um macho da espécie Homo sapiens e que tem ali seus marcadores biológicos que impactam no seu comportamento durante a vida. Isso é um homem. É muito simples de ser definido. Agora aqui, vocês perceberam, né? Falou e não deu nenhuma definição objetiva do que é ser boiceta. Eu acabei de dizer. Não entendi boiceta nenhuma. Não, você é burro. Você não sabe explicar. Você não sabe tem explicar. Então define em uma frase. O que é boiceta? Boiceta é uma identidade transmasculina. Ponto. Tá. Mas tem outras, então? Claro que tem. Então explica a do boiceta. Explica a identidade do boiceta. É uma identidade transmasculina equiparada à de travesti. É um termo pra dizer que existe masculinidades diversas, pra dizer que existem transmasculinidades diversas. Se existem vários tipos de boiceta, vários tipos de transmasculinidade, o termo boiceta acaba não significando nada. Pra você, né, Você não pra define. Significa você não consegue coisa. Definir de forma objetiva, claro assim como definir o que é homem. Você tá distorcendo tudo que eu falei, mano. Eu já sabia que você ia falar isso. Você não consegue definir, minha gente. Tá gravado que você não consegue definir. Você não consegue definir o que é homem deixa eu explicar. Ser genitalista e sem ser minimamente transfóbico. Olha né? o que ele... Tudo é transfobia, tudo é Sim, transfobia. você é transfóbico. Por isso que vocês são totalitários. Vocês querem determinar como as pessoas pensam. E se elas pensam diferente, vocês acusam ela de um crime. Então você cometeu um crime aqui agora de me acusar de transfobia. Você cometeu um crime. Você não pode imputar um crime a uma pessoa sendo que ela não tá cometendo. Eu não tô te acusando de nada que você não faz, mano. Então agora pronto. Olha só. Aqui, ó. Ele tá me acusando de um crime e cometendo um crime. Sim, você é transfóbico. A sua definição de boiceta é a seguinte. Existem vários tipos de definições. Ou seja, você não consegue definir objetivamente. Eu disse que existem vários tipos de masculinidade. Provando como é uma confusão essa ideologia que vocês criam. Transmasculinidade. Inclusive, não sei se você sabe a história das transmasculinidades, né? Mas eu trouxe algumas delas aqui. E você precisa saber quem foi João Nery. Não preciso saber. Você precisa, não quero saber. Porque ele foi precursor também no movimento Sinceramente, tem uma coisa mais importante ele estava também na formação do IBRAT, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Ser boiceta, ser transmasculino, exige história, Lucas. Nós temos história. Você invalida isso, acha que a gente tá fazendo algum tipo de brincadeira, você acha que eu não tô sendo objetivo em todas as minhas falas. Você não foi objetiva. Completamente objetivo, e você erra meus pronomes constantemente, isso te torna transfóbico confuso cada vez mais. Não é confuso, mano. Não é confuso. Você simplesmente faz de tudo Pergunta pro cidadão comum se não é confuso. Pergunta pro cidadão comum se não é confuso. Que é confuso, você acabou de falar que não era? Tipo de formação, então todo mundo tem que se formar em ideologia de gênero, que é uma ideologia política, pra poder ser um cidadão não transfóbico? Então todo mundo tem que ler ideologia de gênero?
As pessoas têm que ganhar o dinheiro, têm que ganhar o sustento da casa, não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, não. Tem coisa muito mais importante pras pessoas do que isso. E pessoas trans não pagam contas também? Não precisam organizar a casa? Eu acho que, inclusive, a maioria dos LGBTs não concordam com essa confusão toda. Tanto que na parada gay, a maior parte dos LGBTs que eu entrevistei acham que isso é uma confusão desnecessária. A maior parte tá gravado e publicado no meu YouTube. Olha só, agora eu então, vou nem no seu grupo, nem no seu grupo é hegemônica a opinião sua. É lógico, porque meu grupo LGBTQIAPN+, ele é diverso, ele é composto também por pessoas cisgêneras que não estão atentas e nem têm acesso a conhecimentos de gênero e de transexualidade. Eu tenho vídeos de transexuais discordando de você. Lógico, porque essas pessoas também estão dentro de um pensamento binarista. É muito fácil você atacar uma comunidade que é pequena em número. Não tô atacando, não. Não tô atacando, não. Eu tô defendendo as mulheres. Eu tô defendendo as mulheres. Eu tô defendendo as mulheres biológicas. Vamos falar sério aqui, mano? Tô defendendo as crianças. Deixa eu falar, na moral. Pode falar aí. Deixa eu falar, então, na moral. Eu tô falando o que é boyceta, eu tô explicando. Eu fiz 3 vídeos no meu canal, no meu perfil. E ninguém entendeu até hoje. Porque as pessoas, elas gostam de me tirar pra louco. Essa é a verdade. É o que elas fazem com pessoas transmasculinas desde sempre, né? As pessoas transmasculinas desde sempre estão querendo provar seus pontos e elas são silenciadas, são pessoas que são invisibilizadas, são pessoas que não têm alcance político, não tem pessoas defendendo as pautas dessas pessoas na Câmara e, pelo contrário, tem gente querendo tirar o direito dessas pessoas. Agora, sobre ser boyceta e ser transmasculino, eu já falei, é sobre ter uma transmasculinidade diversa, né? É sobre o meu corpo ser representado por uma palavra. É simples, a junção de boy e de buceta, né? A palavra que representa a genitália aí, porque vocês acham que só quem tem vagina é mulher, né? Mas existem corpos diferentes, existem milhares de corpos diferentes. A diversidade existe. E sobre, enfim, até a comunidade LGBT não respeitar, né, pessoas trans, isso é muito mais comum do que parece. Mas essas pessoas não sabem que dentro da história LGBT, pessoas trans estavam incluídas nessa luta. Inclusive, Marsha P. Johnson, em 1969, foi uma das precursoras do movimento LGBT, né, no estouro de Stonewall que teve, Silvia Rivera, Giovana Cardoso aqui no Brasil, na luta contra o preconceito contra a AIDS, né, e também contra a repressão de pessoas trans, não binárias e travestis, João Nery, que eu citei aqui, ele é responsável, também inspirou a PL 5002 para uso do nome social, direitos, lutas, Lucas, que você não tem ideia de como que você nunca vai vivenciar. Eu tô conversando aqui hoje, não com o Lucas Pavanato. Eu tô aqui dando a oportunidade de mais pessoas me ouvirem, de mais pessoas entenderem a minha visão, porque, infelizmente, pessoas trans no Brasil são usadas como chacota o tempo todo e não são ouvidas, né? É muito mais fácil dentro de uma garagem fazer randandã dentro de uma moto, né, do que prestar atenção no que eu tô te falando. Te incomodou a moto, hein? Porque... Te incomodou, sentiu, hein? Lógico que não, né, parça? Senão eu não tinha falado pra você vir aqui trocar uma ideia comigo. Afinal de contas, você não foi homem o suficiente pra me chamar pra conversar desde o primeiro momento. Eu aceitei na hora, não tenho medo de você não. Não, mas você preferiu chamar nem um pouco de medo. Falar sobre tá sendo muito fácil, um dos debates mais fáceis que eu já tive. Você tava utilizando, você não fez. É um dos debates mais fáceis que eu já tive. Pra mim também, eu nunca tive um. Tá muito fácil. Bom, só pra complementar aqui, quando você diz que boyceta é diverso, pode ser diversas coisas, você acaba não delimitando limites e dando uma definição clara. Por exemplo, se eu vou definir um carro... O que é uma definição clara pra você? Se eu vou definir um carro, eu vou falar lá, é um veículo que tem um motor e ele tem 4 rodas. Aí se eu falo, não, carro pode ser qualquer coisa. Não, carro pode ter 2 rodas. Carro, para de significar carro. Da mesma forma, se você não delimita limites na hora de você definir um determinado termo, e esse é o problema dos relativistas pós-modernos, eles não definem os termos, eles inventam termos sem definição alguma. Eles não conseguem definir objetivamente o que são as coisas. E vira essa confusão. Como não, 1 milhão de termos, na maioria das vezes, pra dizer a mesma coisa. A mesma coisa. Confundindo a sociedade. E detalhe, se você não entende essas coisas porque você tá ocupado com coisas mais importantes, eles vão te chamar de transfóbico e vão querer te colocar na cadeia. Falar que o Ministério Público tem que intervir. Você é transfóbico porque você quer e eu sou tirar radical, direitos de não pessoas eles. trans. Você quer tirar direitos de pessoas trans. Não tô querendo tirar direito nenhum. Você quer sim, porque você quer proibir nosso uso ao banheiro. Não. Você quer proibir acesso ao hospital. Vai continuar podendo usar o banheiro correspondente ao sexo biológico. Ai, Lucas, vai continuar podendo competir na correspondência com o sexo biológico. Sabe? Não Olha, eu queria muito jogar basquete, mas eu sou baixinho, infelizmente eu não posso. A realidade não se molda àquilo que eu quero na minha cabeça. Da mesma forma que a realidade não se molda àquilo que vocês querem na cabeça de vocês. Não se molda.
E não vai se moldar. Não pode uma minoria residual querer transformar toda uma sociedade apenas pra todo mundo se sentir bem. Não, isso é inviável, impossível. Eu tô e a sociedade não quer isso. Que você deixe de ser homem? Eu tô querendo que você deixe de ser homem? Não, mas você tá querendo que homem biológico bata em mulher no ringue. Você tá querendo que homem biológico possa usar o mesmo banheiro que mulher biológica. De maneira é isso? Nenhuma. De maneira nenhuma? Foi isso que você defendeu aqui? Eu tô falando sobre então, direitos de nem pessoas você sabe trans, o que você defende. Não de homens biológicos e mulheres biológicas.